A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar uma palavra abençoada com os irmãos. Eu espero que Deus venha falar com os meus irmãos da mesma maneira com que Cristo falou comigo. Amém? Eu gostaria de estar lendo a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 5, eu vou ler do versículo 1 ao 20, amém? Diz assim: E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gergesenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído de um espírito imundo. Versículo 3: Esse homem havia em meio aos sepulcros, e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e suas mãos, mas ele arrebentava os grilhões, estraçalhava as algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. Versículo 5: E noite e dia, sem repouso algum, perambulando por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou aos seus pés, e clamou aos berros: O que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus já havia ordenado: Sai deste homem, espírito imundo. Versículo 9. Todavia Jesus interrogou: Qual é o seu nome? E ele respondeu: O meu nome é Legião, porque somos muito. Implorava insistentemente para que Jesus não mandasse fora daquela região. Versículo 11. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, grande manada de porcos estavam pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. E Jesus lhe deu a permissão, e os espíritos imundos o deixaram. Deixaram o homem, e entraram nos porcos. E a manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou ao precipício abaixo em direção ao mar e se afogaram. Versículo 14. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram esses fatos na cidade e nos campos, e todo o povo correu para ver o que havia se passado. Quando chegaram próximo de Jesus, observavam ali um homem que foi tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram assustados. Versículo 16. O que presenciaram os fatos narraram ao povo o que havia ocorrido com um demoniado, e contaram também sobre os porcos. Então o povo começou a implorar que se afastassem daquela região que lhe pertencia. Enquanto Jesus estava entrando no barco, o homem que foi possuído pelo espírito imundo rogou e disse: Deixa-me seguir com ele. Jesus consentiu. Entretanto, vai para a sua casa e para a sua família e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado ao teu favor e teve misericórdia de ti. Então partiram aquele homem e começou a pregar em toda Decápolis, as quais que Jesus havia feito por ele, e todos ficaram maravilhados. Meus irmãos, esse é um texto conhecido, né? Que Jesus liberta uma pessoa possessa. Então eu quero estar compartilhando com os irmãos 5 pontos muito importantes sobre essa passagem. O primeiro ponto: nenhuma vida está fora do alcance de Jesus. O versículo 2 até o 5 vai falar sobre isso.
Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros caminhando ao seu encontro um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros, não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo as correntes. Muitas vezes já havia acorrentado seus pés e as suas mãos, e ele arrebentava os grilhões, estraçalhava as algemas e a corrente. Ninguém tinha força para detê-lo. Dia e noite, sem repouso, perambulando entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas e rochas. Meus irmãos, eu não sei o que você tem enfrentado, qual é a sua situação, mas uma coisa eu sei, o nosso Deus, ele é um Deus de perto. Ele não é um Deus longe, sabe? Por mais que você mora longe, Deus, ele está presente, ele está ao seu lado. Então, meu irmão, se para a vida desse homem teve jeito, por que na minha e na sua vida não tem jeito? Irmãos, o que é impossível para o nosso Deus? O segundo ponto que eu quero ver com os irmãos é que o poder de Jesus é maior do que qualquer força do mal. Eu quero ler do versículo 6 ao 13, vai falar sobre isso. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou os seus pés. E clamou aos berros: o que querem de mim, Jesus, filho dos Deus Altíssimo? Suplico por Deus que não me atormentes, pois Jesus já havia ordenado: sai desse homem, espírito imundo. Todavia Jesus interrogou: qual é o teu nome? E ele respondeu: o meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estavam pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. E Jesus deu a permissão, e os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e eles se afogaram. Irmãos, nem milhares de demônios puderam resistir à autoridade de Jesus. Irmãos, se os demônios, milhares dele, não podem resistir à autoridade de Jesus, o que tem sido difícil na sua vida? A sua vida financeira está difícil, a sua vida física, espiritual, o que tem sido difícil para você? Sabemos que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, ele está acima de todo nome, e para Deus nada é impossível. Meu irmão, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais ele tudo fará. Aquilo que é para você impossível, para Deus é totalmente possível e fácil. Amém? O terceiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é: a verdadeira libertação transforma o interior e o exterior. Irmãos, vamos ver isso no versículo 15. Olha o que diz. As pessoas, aqui, quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali um homem que foi tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram assustados. Meus irmãos, a presença de Jesus restaura a mente, a aparência e o comportamento. Meus irmãos, é o que eu costumo dizer: não existe evangelho sem cruz. Como que eu posso falar que sou cristão se eu falo, se eu xingo, se eu conto mentira? Não tem como. Se eu sou cristão de verdade, o meu jeito de falar,
O meu comportamento vai dizer isso. A palavra do Senhor fala que os cristãos foram chamados cristãos, discípulos de Cristo, foi chamado de cristão em Antioquia. Por que que eles foi chamado de cristão? Porque a palavra de Deus fala que eles falavam como Cristo falavam, agia como Cristo agia. Meu irmão e minha irmã, eu não sei você, mas somos espelho para as outras pessoas. As pessoas estão olhando o nosso comportamento, o nosso jeito de falar, sabe? Já imaginou as pessoas olhar e falar assim, nossa, ser crente igual ao irmão Lucas, Deus me livre, eu tô fora. Por quê? Porque as pessoas falam isso? Porque o meu comportamento não está de acordo com o que eu estou falando. Agora as pessoas precisam olhar para nós e falar assim, eu quero fazer a diferença assim como o irmão Lucas, assim como qualquer outra pessoa. Mas por quê? Porque eu sou bom? Não, irmão. Se eu não sou bom, bom é Deus. E as pessoas têm que ver em nós a presença do Espírito Santo. O jeito que a gente fala, o jeito que a gente se comporta, o jeito que a gente reage. Isso tem que mostrar que somos verdadeiros cristãos. Não somos como qualquer outra pessoa, somos diferenciados pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, agora eu quero ver com os irmãos o quarto ponto que eu deixei separado aqui. Quarto ponto, nem todos vão entender o mover de Deus na sua vida. No versículo 17 vai falar... E o povo começou a implorar a Jesus que ele se afastasse daquela região que lhe pertencia. A cidade preferiu manter os seus porcos do que acolher a libertação de um homem. Meus irmãos, o homem foi liberado de demônios. O homem foi, restaurado por completo ali. Mas o povo, o que que eles falou? Jesus, sai fora, vai embora, porque estamos perdendo os nossos porcos. E não valorizaram aquele homem que, há uns versículos atrás, você imagina, irmãos, que situação? O homem não dormia, o homem não descansava, ele gritava, as pessoas tentavam amarrar ele, tentavam pôr corrente e não conseguia. E aí, quando esse homem é liberto, o que que eles fazem? Eles se preocupam mais com os porcos que eles perderam do que com a vida desse homem. Mas, irmãos, o que que isso quer dizer nos nossos dias? Muitas pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem o dono da bênção. Sabe por quê? Porque a renúncia dói. A renúncia é quando você deixa de fazer a sua vontade, é quando você deixa de fazer aquilo que te agrada para fazer o que está escrito na palavra do Senhor, que com toda certeza vai contra a atitude da nossa carne, o nosso comportamento, pecaminoso. Então, as pessoas preferem viver uma vida sem Cristo, mas fazer todos os desejos da carne, do que viver uma vida com Cristo, que vai contra isso. Amém? Irmãos, quinto ponto, quem é liberto por Jesus se torna testemunha viva. Eu quero ler com os irmãos no versículo 19 e 20. Jesus não consentiu, entretanto orientou, vai para a tua casa e para a tua família e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado ao teu favor, e como teve misericórdia de ti. Então partiu aquele homem e começou a pregar por toda a Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficaram maravilhados. Irmãos, ele não apenas foi liberto, mas se tornou um evangelista da graça de Deus. Meus irmãos, quantas coisas Deus tem feito na sua vida? Quantas coisas Deus tem feito na minha, Tantos livramentos, tanta bênção, meu irmão, vamos ser sinceros, temos saúde, temos uma casa para morar, temos família, temos filhos, temos emprego,
respiramos sem precisar de aparelho, conseguimos enxergar, andamos sem precisar de ninguém. Meu irmão, quanta coisa Deus tem feito na minha e na sua vida. Você sabe qual que é o problema dos cristãos hoje? É que eles estão acostumados com aquele evangelho de facilidade. Sabe, aquele evangelho, vem para Jesus que você nunca mais vai sofrer. Meus irmãos, isso é mentira. Isso não é de Deus. A palavra do Senhor fala que no mundo tereis aflições. O que é aflição? São mais que uma. Então, se você ouvir falar, vem para Cristo que os seus problemas acabou, vem para Cristo que você nunca mais vai passar por problema, é mentira. É uma ideologia satânica que vai contra a palavra de Deus. Se você tem dúvida de alguma coisa, leia a Bíblia. Quer conhecer a Cristo? Leia a Bíblia. Meus irmãos, quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando lemos a palavra do Senhor, Ele fala com nós. É a palavra de Deus que transforma. Não é o que as pessoas acham. Não é o que as pessoas, sabe, filosofias, sabe, ideologia de tudo quanto é tipo. Não é isso que salva. Meus irmãos, a palavra de Deus fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então cai por terra que todos os caminhos levam a Deus. Cai por terra, sabe, essa teologia, esse culto de prosperidade. Irmãos, eu não sou contra a prosperidade. Só que vamos ser sinceros, o que salva é Cristo. Essa é a palavra verdadeira de Jesus Cristo. Não é o que eu acho, não é a minha opinião, não é a sua opinião, é o que está escrito. E se está escrito, você concordando ou não, aquilo é a verdade. Meus irmãos, eu espero que Deus tenha falado com você da mesma maneira com que Deus falou comigo. Que Deus abençoe você e a sua vida em nome de Jesus.